Gostava de, em poucos minutos, partilhar com vocês algo que Deus pôs no meu coração durante esta semana. Enquanto eu estava a buscar ao Senhor, Deus pôs algo no meu coração que eu espero conseguir partilhar com vocês. Primeiro que tudo, gostava de vos dizer o título daquilo que eu vou partilhar, que é: se a roupa não serve, não a vista. Eu sei que é um bocadinho estranho. Eu gosto destas respostas espirituais da minha mãe. Não é essa roupa. Se a roupa não vos servir, não a vista. Igreja, eu sei que isto parece estranho. E poderíamos falar agora um bocadinho sobre a indumentária física, não é? Há sempre uma moça que veste umas calças mais apertadas do que o número que ela veste. São 25 minutos de pernas para o ar a puxá-las. E depois anda assim. Mas anda feliz da vida. Pois. Feliz da vida, porque viste um número abaixo. Isso já não fala em sapatos. Não tem este em 39? Não, só tenho 37. Olha, não vai 37. E andam ali com os dedos encolhidos. Mas o sapato é lindo. Mas eu não venho aqui falar de roupa de vestir. Eu venho falar de roupa espiritual. O meu propósito nesta noite é partilhar com vocês algo que Deus pôs no meu coração. E nós vamos ler aqui 1 Samuel 17, a partir do versículo 31. Mas antes de lermos, deixe-me explicar o contexto daquilo que vamos ler, para você, quando começar a ler, perceber claramente aquilo que estamos a falar. Ora, o capítulo 17 de 1 de Samuel fala da batalha entre os filisteus e os israelitas. E na altura, como diz a própria Bíblia, os filisteus tinham um campeão. É assim que diz mesmo no original. Ora, ele não era filisteu. Por isso é que a Bíblia lhe chama campeão. Não lhe chama líder do exército. Nem lhe chama o melhor guerreiro. Chama-lhe campeão. Porquê? Porque ele foi contratado para guerrear pelos filisteus. Estou a falar de um homem que media 7 côvados e 1 palmo. 265, 2 metros e 65. Assim é que é. É alto. Eu tenho um cunhado meu que tem 1,95 m e eu às vezes fico com a sensação de... Pronto, vejo umas nuvens a passar ao pé do pescoço dele. Quanto mais com 2,65 m. Pelo côvado que ele. 7 côvados e 1 palmo. Diz que a lança dele, a ponta da lança, pesava não sei quantos ciclos. Um absurdo. De 200 quilos, uma coisa parecida com isso. A ponta da lança. Imagine a bizarra que não era. Mas a Bíblia chama-lhe campeão. Porquê? Porque Golias era filho de Anak. Anak era um demónio que andou a fazer filhos com mulheres, gerou os chamados gigantes. E Golias não era o único, ele tinha irmãos. Se você for a ler a Bíblia, vai perceber que houve vários, não é? Portanto, os filhos de Anak viraram-se contra os filhos de Deus e andavam a lutar contra os filhos de Deus. Por isso ele foi, como eu costumo dizer, contratado pelos filisteus, pelo ódio que tinha a Israel. Tanto que o exército filisteu estava no desfiladeiro e ele é que chegava à frente e dizia: vá, quem é que vem um de vocês? Um de vocês lutar comigo. Se ganhar, nós seremos vossos escravos. Mas se vocês ganharem, seremos nós vossos escravos. E andou nisto. Você não imagina, meses. Você sabe o que é 2 exércitos sem terem coragem de se mexer. Porque os filisteus sem Golias não faziam nada. Apesar de serem maiores. Porque eles tinham medo. Porque eles tinham Deus com eles. Durante toda a história dos filisteus, por mais que eles tomassem a dianteira,
Eles tinham medo dos israelitas porque eles sabiam que os israelitas tinham Deus com eles. É por isso, e agora faço aqui uma à parte, que há muita gente no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, que aparenta não gostar de nós. Porque vêem em nós algo que eles não têm. Mas gostavam de ter, e como não sabem o que é, começam a rebater, a repostar com ódio, com palavras, com gozo, com maus tratos, porque eles não sabem aquilo que está em nós. E assim era a nação dos filisteus, a nação filisteia. Por isso foram contratar um campeão. Agora é que vamos derrotar. O Deus deles não há de ser maior do que o nosso gigante. 2,65 metros. Você sabia que para carregar o escudo dele, ele tinha só um escudeiro? Para carregar o escudo. Ele devia de pôr aquilo às costas e devia... O homem era mesmo um bisonte. Desculpe, passa a expressão. Mas há aqui uma coisa tão importante no meio disto tudo. O pai de Davi decide mandar alimentos para os filhos que estão na guerra, os mais velhos. Com tantas alturas para fazer isto, tinha que ser naquela altura. Aprenda uma coisa comigo hoje: não há por acasos, não há coincidências. Para ninguém. Crentes, descrentes, ateus, agnósticos, religiosos, tudo. Não há por acasos, não há coincidências. O pai de David, Jessé, decide mandar alimentos para os filhos que estão na batalha. Chama o filho mais novo, David, 13 anos, franzino, ruivo, sardento, que se calhar até falava assim. Olha, eu falava com 13 anos. Está aqui uns queijos, está aqui uns pães, está aqui milho tostado ou cevada tostada, agora não me recordo. Leva aos teus irmãos e leva também isto para o capitão dos teus irmãos. E ele levou, e quando lá chegou, achou estranho, porque não havia nada. Está a ver? Os acampamentos estavam montados e não tinha havido batalha nenhuma. E então ele começou a perguntar o que é que se passava. E no momento em que ele andava a perguntar, Golias desceu o desfiladeiro e voltou a gritar para o povo de Israel: mandem um de vocês para me derrotar, e se vocês me ganharem, somos vossos escravos, como eu vos disse há bocadinho. E as palavras daquele miúdo de 13 anos foi: quem é este incircunciso? Quem é este fulano? Se isto fosse no norte, a frase tinha umas 40 asneiras. Não é? É verdade, não é? Mas quem é este incircunciso? Eu acho que até foi simpático dizer que era incircunciso, apenas. Quem é este incircunciso para se levantar contra o exército do Senhor dos Exércitos? E começou a perguntar, e sabe, como aqueles miúdos, se fosse eu fazia-lhe a barba com a espada dele. Se fosse eu, dava-lhe 2 lambadas que ele ia ver. E sabe uma coisa? É que o miúdo, para além de dizer estes bitites, dizia assim: porque eu também já enfrentei um leão e um urso. E o Senhor me deu a força e me deu a sabedoria e eu soube vencer. E o povo, e é aqui que entra um pormenor extraordinário. E o povo, ao ouvir aquele miúdo de 13 anos, franzino, ruivo, sardento, com vozinha assim, decidem o levar ao rei. Diga-me lá uma coisa. Se você fosse o rei, você recebia um miúdo franzino, sardento, ruivo, que entrava pelo gabinete a dizer: eu vou matar esse gigante. Oh, miúdo, tu vai, mas é comer Cerelac e agora se te aguentas até chegares à idade adulta. Mas a cegueira espiritual era tão grande, o medo da derrota, o impasse, aquele impasse de nem avanças tu nem avanço eu, gerava um medo tão grande no povo, que para eles qualquer coisa que aparecesse naquele momento era a solução. Não acredita? Versículo 31. 1 de Samuel 17, versículo 31. E ouvidas as palavras que David havia falado,
as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. O rei mandou em busca do miúdo franzino. Atenção, esta descrição, que ele era ruivo, sardento e franzino, está na Bíblia. Se tinha vozinha assim ou não, não sei. Eu é que estou a pensar em mim, com 13 anos, tinha 1,45 m, atarrancado, e com vozinha assim, eu é que estou a pensar em mim. Versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. Um miúdo de 13 anos a dar lições de moral ao rei. Oh rei, que ninguém fique nervoso por causa disto. Versículo 33. Porém Saul disse a David: contra este filisteu não poderás ir para lutar ou pelejar com ele, pois tu ainda és moço. E ele... perdi-me. E ele, está aqui, homem de guerra desde a sua mocidade. Versículo 34. Então disse David a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Você já imaginou o leão já ir com a ovelha nos dentes? Ou o urso? E eu saía, versículo 35, após ele, e o feria, e ele livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Da barba. Bem, isto é preciso. Versículo 36. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso, filisteu como um deles. Olha para mim. Filisteu como um deles. Está a ver? Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. E então disse Saúl a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Olha, faz-me lembrar uma história que eu vos quero contar. Uma vez, um certo pastor estava a ser acusado de uma certa coisa numa igreja. E chamou a liderança. E a liderança ficou assim: ei, e agora? Ora, aqui o rapazinho tinha 14 anos na altura. Não era da liderança, mas era o faz-tudo informático. E naquele momento, olha só, está a rir. Naquele momento, enquanto ele choramingava as acusações, eu estava sentado atrás desse pastor a arranjar o computador. Alguém tinha enfiado um pau de gelado na drive de disquetes. Veja só os anos que isto foi. E eu estava lá de volta do computador e houve uma altura, deu-me cá uma fúria santa de 14 anos. Eu viro-me para ele e disse: ó pastor! Mas afinal de contas você é ou não é um homem de Deus? E ele: sou. Até que está com medo de acusações. Deus é consigo. Ponha-se do lado de Deus, homem. Deus, com Deus a vitória é sempre garantida. Confie em Deus. Pois é. É isso. Olhou para a liderança e a liderança: amém, aleluia. Cheio de medo. E sabe uma coisa? Sempre que eu leio esta passagem, eu lembro deste episódio. Sabe porquê? Porque às vezes é preciso vir alguém de fora para nos animar, para nos arribar, para nos levantar. Não é só a moral, levantar a confiança em Deus. Porque vem o problema, vem a circunstância, vem o leão, vem o urso, vem o gigante, vem a montanha, vem a onda grande para nos destruir, para nos deitar abaixo com o problema que vem sempre naquele momento que mais precisamos de balanço. Sabe o que é que me faz lembrar? O meu primeiro carro. Quando eu precisava de mais balanço para subir aquelas subidas assim, mais coisas, era quando ele... ali uma santa subida em Caparibe. Era certinho. Eu parecia um maluco a conduzir naquela zona. Metia em segunda. O carro parecia assim um avião. Quando chegava à meia de subida... até já ri porque era difícil. É que eu resolvia aquilo depois. Mas eu digo-vos uma coisa. Às vezes era preciso tomar as coisas com violência. Não é preciso bater em ninguém.
Não é preciso responder mal a ninguém. Mas é você ter violência na sua própria vida. Seja violento com a sua língua. Cala-te! Não fales mais! Para de amaldiçoar! Para de estragares a boa obra que Deus está a fazer. Controla-te! Ter violência com o seu próprio coração. Confia no Senhor! Porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Ter violência com a sua cabeça. Para de pensar em coisas estúpidas. Há pessoas que têm tempo para andar a pensar no funeral. Eu não tenho tempo para essas coisas. E imagina o cortejo fundo. Eu não sei. Mas o que é que se passa com este povo hoje em dia? Só tem imaginação para as coisas más. Mas Deus deu-nos o livre-arbítrio para você decidir o que quer imaginar. E deu-nos o poder criativo de Deus. Por isso é que nós temos imaginação. Imagine coisas boas. Quer ter um filho? Imagine-se nos braços. Peça mesmo a Deus, Senhor, acorda-me de noite como se eu tivesse ouvido-lo chorar. Que é para você ter desejo. Quando você quer um carro novo, diga-me lá, quantas revistas é que você viu antes de o comprar? Quantos sites você visitou? Quantos modelos e quantas cores? Com bancos em pele ou bancos desportivos? Qual é que é melhor? Gasolina ou gasóleo? Estou a mexer com vocês hoje, não é? Mas é por isso que eu cá estou. David foi violento com o rei. Outro qualquer falava assim para o rei e o rei tratava logo do assunto. Mas ele sabia que tinha que ser violento. Para animar aqueles corações. Eles estavam há meses a confrontar-se com um gigante. Estavam cheios de medo, não haviam solução. Mais tarde ou mais cedo eles iam desistir, iam se entregar. Sem lutar. Quantas vezes nós não entregamos os pontos diante de um problema? Diga-me lá. Só de ver o tamanho do problema, desistimos. Porque eu li num livro que nós temos de ser como a água, contornar os obstáculos. Ouça! Você não é água. Você é um ser humano. E nós temos que enfrentar as coisas que aparecem à nossa frente. E tomar vitória sobre elas, tomar posse. E decidir. E se decidir errado, peça ajuda a Deus para não decidir errado. E se a decisão não for a melhor, olha, aguente, segure-se bem, ponha o cinto de segurança e prepare-se para o embate. Mas depois peça ajuda a Deus. Agora, dentro disto tudo, há aqui um pormenor que eu gostava de partilhar com vocês. Versículo 36. Versículo 37. Disse mais David: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Versículo 38. Veja bem. E Saúl vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado antes. Então disse Davi a Saúl: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha para mim. Um miúdo franzino, 13 anos, magrinho. Já imaginou, o capacete de bronze, deve pesar. A armadura, a espada. Ele ia para dar um passo, ele devia parecer mais coisa que o outro. Dizia que o chão estava inclinado. Havia um vizinho meu, pronto, quando se dedicava muito à vinicultura, andava na rua aos zigzags e dizia: isto, o mar está agitado, olha, agora eu para aqui, agora eu para ali. Deus prepara-nos para a guerra, prepara-nos para a batalha, com a vitória na mão. Mas, ouça bem, se o vestido ou o fato ou a roupa não é sua, não a vista. Isto ensina-me 3 segredos
que eu quero partilhar com vocês. Primeiro segredo: não luta a luta dos outros. Você pode orar por eles, pode orar com eles, mas não pode orar por eles. Aquela armadura era de Saul. Quem é que tinha aqui para a batalha? Saul. Por isso Deus estava a humilhar um exército inteiro a usar-se de um miúdo de 13 anos, que nem a armadura do rei aceitou. Muito forte. Nem a espada. Você sabe qual foi a arma que David levou? É uma arma que, digo-vos, aquilo mete medo, só de ver. Veja aí o versículo 39. De 40, peço desculpa. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão. Você pensa que aquilo nos lombos não dói? Vá-se lá meter com o pastor. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Sabe como é que são os seixos do ribeiro? Bem arredondados, bem lisinhos. Alguns, se calhar, assim, bico, por causa do desgaste da água, da erosão. Pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda. E foi aproximando-se do filisteu, com um pau na mão, uma funda na surra e 5 seixos do ribeiro. É como um pistoleiro com uma pistola de 6 tiros ou de 5 tiros enfrenta um canhão. Se fosse nos dias de hoje, ouvíamos assim de fundo. Não foi brincadeira. Não foi nada, não foi mesmo brincadeira nenhuma. Segundo segredo que eu quero partilhar com vocês hoje. Nunca luta a sua luta com os métodos dos outros. Tu fazes assim. Faz assim, assim, assim. Comigo resultou, vai resultar contigo. Isso não é bem assim. É a mesma coisa que os métodos antigos. Eu até sou apologista das chamadas, desculpa a expressão, mesinhas da avózinha. A minha avó tinha umas boas mesinhas. Mas há coisas que resultam com uns que não resultam com os outros. Saúl vestiu-lhe a armadura, mas ele foi lutar com o gigante com uma funda e 5 pedras e um cajado na mão. Não foi com uma espada, nem com um capacete, nem com a armadura. E aparentemente, era o correto. Outro segredo aqui, ainda deste segundo ponto. Os dois foram se encontrar para lutar, mas a luta de um era diferente da luta do outro. Enquanto um ia para matar, o outro ia para glorificar o nome de Jesus. Pastor, atirar uma pedra a alguém pode glorificar o nome de Jesus? Aquilo foi mais uma batalha espiritual do que uma batalha física. A prova disso é que um miúdo de 13 anos ganhou um gigante de 2,65 m. Uma fé, confiança desmedida em Deus. Qual é o adulto que tem mesmo confiança? Você vai a uma daquelas atividades que as empresas agora fazem muito, que é de confiar nos colegas. Agora você vai se deixar cair e o seu colega vai apanhá-lo. Você deixa-se cair, mas a cabeça está lá mesmo. Mas diga ao seu filho para subir a um muro alto e lá, atira-te para cima do pai que o pai recebe. A ver se ele não se atira. Atira-se com confiança. E se for o meu sobrinho, atira-se com força. Que assim caímos os dois. Estou-vos a dizer a sério. Eu não tenho filhos ainda, mas se eu digo ao meu sobrinho, vai que o tio segura, ele nem pensa 2 vezes. O tio segura-me. Ele está forte. É esta confiança desmedida que nós precisamos ter em Deus. Era uma luta desigual, um miúdo com um gigante. Mas ali logo, enquanto um pôs a dizer mal dele e a chamar-lhe nomes, e a dizer, sou eu algum cão? Tu vês a mim com pedras e paus? David disse-lhe, não, tu vens a mim com espada e vens a mim com esse ar feroz, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos.
E aqui está o terceiro segredo. Qual é a razão pela sua batalha? Você está a lutar por causa do quê? É para fazer frente a um chefe? É só para fazer prevalecer a sua opinião? Ou é combater uma batalha que é necessária porque é um gigante, é uma montanha, é um problema que está à sua frente? Isto é muito sério. Combater... Bate o pescoço. Está tudo bem? Combater batalhas para fazer frente a alguém, a derrota já é sua, lamento dizer-lhe. Combater uma batalha só para fazer prevalecer o seu ponto de vista, a derrota também já é sua. Agora, você vai combater porque há uma força maligna, há uma pessoa que está a ser usada por Satanás para lhe fazer frente, então você combata, mas não é preciso ser violento. Nem é preciso ir com espada. Nem é preciso ir com ameaças. É apenas ir na confiança de Deus. Sempre na confiança de Deus. Sempre na confiança de Deus. Sempre. E olha, por vezes a derrota até aparenta ser nossa. Sabe porquê? Porque hoje em dia, perdoar, falar bem e agir corretamente, o mundo considera como uma derrota. O que é que me está a entender nesta manhã? Então, o que eu aprendi com esta pequena passagem? Se a roupa não é sua, não a vista. Ainda só estou a falar na sua vida pessoal, porque eu agora podia passar para a vida ministerial. Porque é que muitos hoje não são felizes? Porque Deus chamou-os para ser evangelistas, ou profetas, ou até apenas presbíteros. E eles ansiaram outra coisa maior. Maior. Mais responsabilidade. E hoje não têm estrutura para isso, e por isso não aguentam, são infelizes. E fazem infelizes o povo que está à volta deles. O peso da armadura é o peso da responsabilidade. O que é que me está a entender? Mas nós temos mais uma história. Abra comigo em Mateus 27. Prometo que não vou demorar muito mais tempo. Mateus 27. Vocês perceberam bem o que eu quis explicar esta noite? Se a roupa não é sua, não a vista. Se o fato não é seu, não vale a pena vesti-lo. Eu já experimentei vestir um dos meus fatos antigos. E olha, surpreendentemente, não me serve, não sei porquê. Não, eu fiquei a pensar. A roupa, quando está muito tempo no armário, encolhe. Hã? Onde? As calorias é que vão comer a roupa. Não é as calorias é que... Pois. Mateus 27. Mateus 27, versículo 35. Antes de ler, olhe para mim. Estamos num momento muito difícil. Quero-vos pôr ao corrente do contexto daquilo que vamos ler. Jesus já tinha sido crucificado. Muita gente diz que o momento da crucificação foi o momento mais alto da humanidade, ou o momento em que a humanidade mais perto esteve de Deus. Não. Mas foi o momento em que Deus esteve mais perto da humanidade. Aquela cruz suspensa entre os céus e a terra foram a chave de libertação de todos aqueles que nele crerem. Não é em mim, não é em nenhuma religião. Religião é coisas de homens, farto de homens, farto dessas mentes depravadas que só deturpam tudo o que está na palavra de Deus. E calam o Espírito, têm medo da revelação dele. Têm medo que o Espírito Santo revele coisas mais profundas. Ou deles mesmos.
Deus nos livre. Depois da crucificação e de Jesus ter dito tetelestai, que significa está consumado, entregou o seu espírito e morreu. Porque estava prestes a chegar ao fim do dia, e no dia seguinte era sábado, a lei judaica impedia de o povo trabalhar ao sábado. O que é que eles fizeram? Rapidamente retiraram-no da cruz. Aos outros que ainda estavam vivos, quebraram-lhes as pernas para eles sufocarem e acabarem por morrer. E quando o deitaram para baixo, fizeram algo extraordinário. O centurião olhou para ele e disse: na verdade, este era o Filho de Deus. Na verdade. Dito pela boca de um centurião romano. Antes da crucificação, antes de todo este momento tão doloroso, mas de bênção para nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías capítulo 53, versículo 5. Antes de o porem na cruz, aconteceu algo. Diz a palavra de Deus que ele estava com uma coroa de espinhos na cabeça, que manteve até ao fim, mas ele estava envolto numa túnica escarlate, sem costura, caríssima. Provavelmente, para quem não sabe, vou-vos dizer, provavelmente devia de ser a capa do centurião romano. Os chefes das centúrias, que eram pequenos exércitos de 100 homens, eram reconhecidos por duas coisas: a capa vermelha, ou escarlate, e a crista por cima do capacete, que eu, quando era miúdo, dizia que era a escova de limpar a armadura. Mas era assim que eles eram reconhecidos de longe, que eram centuriões. Eu creio, a Bíblia não o descreve, mas é uma crença minha que foi aquele centurião, aquele que também disse que ele era o Filho de Deus, que arrancou a capa dele, despojou-se de quem era para cobrir o Filho de Deus, para que ele não estivesse em vergonha. Mas antes de ir à cruz, diz que lhe arrancaram a túnica e lançaram sortes para ver quem ficava com ela, porque era de muito, muito valor. Porquê? Porque era do centurião. Agora veja. Versículo 35. Mateus 27, versículo 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. Olha para mim. Se por um lado, saúde e vida. Se por um lado, vida e saúde. Se por um lado, não nos convém vestir a roupa que não é nossa, esta é uma boa roupa para vestir. Não é a túnica da vergonha, mas é a túnica em que você e eu assumimos que precisamos daquele que está dentro dela. Sabe uma coisa? Há muito bom cristão hoje em dia que não quer assumir que foi culpado da morte de Jesus. Há uma música que nós até cantamos e gostamos muito. Pois Deus fez o Senhor e Cristo, este Jesus que eu matei. Durante anos ouvi gente que não cantavam esta pequena frase da estrofe. Não, eu não matei Jesus, então você não pode receber a salvação. Eu, com os meus pecados, eu crucifiquei naquela cruz. Eu tenho que assumir que eu sou um dos culpados. Mas por causa dessa culpa e do amor de Deus, Ele me fez digno de receber o perdão. E agora a redundância fez-me digno de ser digno. Não é fantástico? Então eu esta túnica quero vestir. Esta túnica eu preciso dela. Sabe porquê? Nela está o sangue do Cordeiro. Nela está as marcas das 39 chicotadas que Ele levou.
Não é chicotadas dessas do Indiana Jones, que isso é para brincar. É chicotadas com cavalo marinho, com ponta de osso e bolas, esferas de ferro na ponta, atadas, que é para quando bate nas costas. Você sabe como é que é? Eu costumo dizer com muita frequência que há pessoas que são a base do chicote e há outros que são a ponta do chicote, não é? Mas a ponta do chicote é que dói, não é a base do chicote, ou o corpo do chicote. O corpo do chicote bate no corpo da pessoa, deixa marca, dá aquela sensação. Sabe quando a gente faz a queimadura índia? Quando eu era miúdo, a gente fazia assim o braço aos colegas. Aquilo faz tão depressa que faz assim uma queimadura. Parece que fica a cheirar a carne de porco, sabe? É uma brincadeira, mas é verdade. É isso que faz o chicote. Mas a ponta é que fere. Agora imagina aqueles ossos bem afiados a espetar na carne. As bolas de ferro. Não é pesos de pesca, que isso é coisa... Bolas de ferro a baterem com força e a partirem as costelas. Já pensou nisso? Agora, multiplique isso por 39. Porquê 39, pastor? Porque o centurião só podia dar 40. Se desse 41, o próprio soldado que as dava levava às 40. Então, para não haver erros, davam 39 e achavam-se grandes benévolos porque poupavam uma ao castigado. Mas no fundo estavam-se a poupar a eles, não fossem os enganarem-se a fazer a conta. 39. Sabe quantas doenças há no mundo? 39. Ele levou uma chicotada por cada uma das doenças deste mundo. E levou-as todas com ele. Tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Esta túnica eu quero vestir. E vamos terminar com outra. Abra comigo em Marcos 10, um bocadinho à frente. Marcos 10. Marcos, capítulo 10, versículo 50. Jesus e os seus discípulos foram a Jericó. E diz que quando lá chegaram, havia um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que quando ouviu que Jesus vinha a passar, começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Quantas vezes você já não disse isto a Deus? Oh Deus, ajuda-me! Eu preciso da tua ajuda, Deus! Oh Senhor, intervém no meu casamento, intervém na minha vida, intervém no meu emprego, intervém, Senhor, na minha família. Quantas vezes nós não pedimos ajuda? E os discípulos tinham vergonha e diziam-lhe: cala-te, cala-te que ele vai ali à sinagoga. Caluda! Mas este continuou a gritar cada vez mais alto. E cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Versículo 49. Marcos 10, 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo! Tem bom ânimo! Levanta-te que o Senhor te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Que capa era esta? Você quer saber que capa é que era? Eu vou-lhe dizer. Versículo 51, Jesus fez uma pergunta muito estranha. Jesus falando perguntou-lhe: que queres que te faça? Oh Jesus Cristo, oh Senhor. Então, imagino que você era cego. Passava a vida a pedir à porta da igreja. E passava Jesus e dizia-lhe: que queres que te faça? O que é que você respondia? Oh, meu, quer ver? Oh. Senhor, eu acho que vou ficar careca. Põe-me mais cabelo.
Era isso que você pedia? Não. Senhor, eu sou cego, estou a ficar surdo de um ouvido, cura-me este ouvido. Não. O que é que ele lhe pediu? E sabe porque é que Jesus lhe perguntou? Porque ele era cego e era pobre desde nascença. E aquele homem teve que decidir o que é que ele queria. Sabe quando é que ele tomou a decisão? Assim que Jesus o chamou. Versículo 50. Quer ver? Lançando de si a sua capa. Naquele tempo, só alguns podiam estar à porta da sinagoga ou do templo a pedir. E o símbolo que lhes dava autorização para pedir era a capa de pobreza. Por isso é que Jesus lhe perguntou: o que queres que te faça? Queres que te dê uma esmola? Queres que te cure os olhos? Mas aquele homem foi curado no momento em que se levantou. Acredite no que eu lhe estou a dizer. A cura só se manifestou depois. Mas ele foi curado no momento em que se levantou para ir ter com Jesus. Porque ele era cego, ele podia dizer: não, eu que vim da casa, eu é que sou cego, eu não consigo ver bem, não ando bem. Mas ele não se importou. Ele levantou-se e foi. Às apalpadelas, alguém o levou, alguém agarrou na mão dele, o levou para perto de Jesus, tropeçou, caiu, sujou-se, mas ele foi. Mas antes lançou a capa de cima da vida dele. Hoje, eu quero que você tome uma decisão na sua vida, enquanto você fica de pé. Primeiro, não vista a roupa que não lhe pertence. Não lute as guerras que não lhe pertencem. Não lute com as armas dos outros. E cuidado se a origem dessa batalha é ou não é divina. Porque fazer guerra à sogra não é uma guerra divina. E se o pastor não conhece a minha sogra, se conhecesse, não precisa de conhecer. Família é família, foi Deus que deu. Ela é difícil, porque você ainda não ora o suficiente. Pai, te dou graças porque a minha sogra é uma bênção. Ela só fala bem de mim, mesmo que seja uma... pareça a meu das mentiras. Não é mentira, estamos a andar pela fé. Porque a boca fala, porque o coração está cheio. Eu abençoo a minha sogra, dá-lhe anos de vida, nem que você tenha que dizer isto, arranjar os dentes, mas abençoo a vida dela. Como eu disse há bocadinho, que a sua boca não tenha palavras de maldição, mas tenha palavras de bênção. Aleluia. Segunda, se há roupa que eu quero vestir, é a roupa do meu Deus. Não para me fazer santo, mas para me fazer digno de ser digno. Digno de ser digno. Terceiro, lança a capa da cegueira, lança a capa da pobreza, lança a capa, da falta de perdão. Lança a capa daquelas coisas que nos amarram, que nos fazem ficar pobres, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja na vida financeira. Isto foi o que o Senhor pôs no meu coração este ano. Ele até disse, Deus fala comigo de maneira muito engraçada. Não vistas a roupa que eu não te dei. Foi assim que Ele me disse. E não fala de roupa física. Fala mesmo espiritual. Amém? Vamos orar ao Senhor. Diga assim comigo: ó Senhor, eu ouvi a Tua palavra. Eu creio nela. Ajuda-me a seguir o Teu caminho. Ajuda-me a tomar boas decisões. Não me deixes andar com aquilo que não é meu. Nem batalhar aquilo que não é meu. Nem da maneira que não é a Tua. Ajuda-me, Senhor, a andar vestido com a Tua palavra, com a Tua unção, a Tua água viva. E hoje, diga isto com fé, hoje eu lanço da minha vida, da minha casa e da minha família a capa da pobreza, a capa da cegueira, a capa da falta de perdão, tudo aquilo que me impede de ser feliz.
e de alcançar a plenitude de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você acredita nisto? Sabe que a Bíblia diz: crie, por isso falei. Se você crer e você falou, então vai acontecer. Amém?